Bom, pessoal, então vamos à nossa aula, tá? De solução de exercícios. Então, nós vamos resolver alguns exercícios onde aborda, né, a teoria envolvida até o momento, tá? Então, vamos lá. Vamos para o exercício 70. Então, nós temos aqui o exercício 70 do slide 50, do tópico 4. Então, dado o amplificador, né? Então, tá aí o amplificador. A região de operação e a corrente de polarização do transistor. B, a variação na tensão de dreno, se a tensão da porta aumentar 10 milivolts. E C, a relação W sobre L do transistor M1 para mantê-lo na fronteira da região de saturação. E ele dá os dados, né? Utilizar no cálculo MiCox 100 microampere por volt quadrado, a tensão de limiar de 400 milivolts, para a gente desprezar a modulação de comprimento de canal. Então, a gente tem aqui o circuitozinho, né? E o que acontece? Ele fala a região de operação, né? A gente não tem, assim, com os dados que a gente tem, identificar a região de operação. Então, o que a gente vai supor? Que o nosso transistor esteja saturado, tá? Então, nós vamos fazer uma suposição com transistor em saturação. Ok? Bom, o que a gente precisa encontrar, né? A gente precisa saber o VGS menos VT e ir trabalhando aí. E para que o nosso transistor esteja em saturação, é importante que nosso VDS seja maior ou igual ao nosso VGS menos VT. Por isso que nós precisamos encontrar o valor de VGS menos VT. Bom, o nosso VDS maior ou igual ao VGS é 1, menos o VT, que é 0,4, tá? Então, o meu VDS tem que ser maior ou igual a 0,4, tá bem? Bom, vamos começar trabalhando aqui. A gente pode já encontrar, né, o valor aqui de VDS, né? Como que a gente encontra o valor de VDS? Para encontrar o valor de VDS, a gente trabalha nesse ramo. Então, nós temos que o nosso VDD é igual ao quê? O valor de tensão no resistor de 5, né? 5K ohms aqui, deixa eu apagar aqui, peraí. No VR5, eu vou colocar assim, tá? Mais a minha tensão VDS, ok? Então, o meu VDD vai ser igual a ID vezes o resistor mais o meu VDS, certo? Qual que é o meu valor ID? Se eu estou supondo que o meu transistor está em saturação, o meu valor ID vai ser igual ao quê? Meio, μN, Cox, W dividido por L, VGS menos VT ao quadrado. O que acontece? Eu não preciso usar o efeito modulação de canal que ele pede para desprezar. Então, daqui, substituindo os valores, nós vamos encontrar o valor de ID, que é de 20 microampere, ok? Então, nós vamos vir aqui, substituir isso daqui. Os nossos 20 microampere. Vamos já fazer direto o nosso VDS? Então, o VDS vai ser igual ao quê? O VDD, 1,8, menos 20 micro, né? Vezes nosso RS, que é 5K. Nosso VDS vai ser igual a 0,8 volts, tá bem? O nosso 0,8 volts é maior que 0,6. Então, o nosso transistor está operando em saturação. Então, descobrimos aí o valor de VDS e o valor da corrente. Então, de 0,8 e o nosso ID de 20 microampere com um transistor operando em saturação, certo? Vamos resolver agora o item B. No item B, ele quer que a gente encontre, né, o valor de VDS e o valor da corrente para o transistor operando com 10 milivolts,
volts, né? Então, a gente tem 10 milivolts aí a mais. Bom, é só a gente repetir os cálculos adicionando esses 10 milivolts, certo? Então, a gente, no item B, o que a gente vai fazer? Calcular nossa corrente D, usando meio vezes os 100, 10 a menos 6, lá, MCOX, vezes o 2 dividido por 0,18. Aqui a gente vai somar os 10 mil, ó, 1,01 menos 0,4 ao quadrado, certo? Então, a gente somou no VGS os 10 mil. Então, fica 1,01 volt menos 0,4 tensão de limiar. A nossa corrente aqui vai ficar em 206,72 microampere, ok? E o nosso VDS, se a gente refaz aquelas contas do 1,8 menos 206,72, 10 a menos 6, vezes os 5 kΩ, o nosso VDS aqui vai dar o quê? 766,4 milivolts, tá? Que ainda segue sendo maior, se a gente faz o nosso novo VGS aqui, menos o VT, né? O nosso, que vai ser o nosso 1,01 menos a tensão de limiar, de 0,4, ela vai ser igual a 0,61 volt, que aí de VDS a gente tem 0,76, então o nosso transistor segue, tá, em saturação, ok? Pessoal, rapidamente, quero fazer uma correção aqui. Aqui o ID, tá? Nosso ID aqui é 200 microampere, ok? É 200, não os 20, tá? 200 microampere, tá bem? E aqui também, 200 microampere, que aí dá certinho aqui na conta, tá bem? Então, só fazendo essa correção com vocês. Vamos seguir, então, ao C, né? Vamos ao C. Bom, no item C, ele quer que a gente encontre a relação W sobre L para quando o transistor estiver na fronteira, né, com o triodo. Então, a gente já sabe qual que é a tensão VDS para que ela esteja na fronteira com o triodo, né? Então, o nosso VDS aqui precisa ser igual ao quê? A VG... Opa, deixa eu colocar o VGS direitinho. Tem que ser igual ao VGS menos o VT, certo? Então, quanto vale VDS aqui? 1, né? Menos o nosso 0,4, que vai ser igual a 0,6 volts. Então, nosso VDS aqui, ele precisa ser igual a 0,6 volts para que ele esteja na fronteira, tá? Entre saturação e triodo. Então, a gente vem aqui e tem que o VDS vai ser igual ao nosso VDD menos o ID vezes o R lá de 5, né? Quiloohms, então 0,6 igual 1,8 menos a ID vezes o 5K. A nossa ID aqui vai ser igual a 240 microamperes, tá? Então, com isso, a gente consegue encontrar, a partir da expressão do ID, meio, MnCox, W sobre L, VGS menos VT, ao quadrado. Tá? Se a gente isola o W sobre L aqui, vocês vão chegar a um W sobre L de 13,33. Então, a gente precisa ter uma relação de W sobre L de 13,33 para que o nosso transistor opere ali na borda da saturação. Tá bem na mudança, né, entre saturação e triodo, onde a gente tem o VDS ali igual a VGS menos VT. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora... Resolvido esse exercício, vamos agora ao exercício 71. Bom, pessoal, antes de resolver o exercício 71, tá? Eu quero falar com vocês sobre o efeito de corpo, tá? A gente fala do efeito de modulação de canal, né? Que influencia lá nos parâmetros de corrente do transistor,
na curva característica. A gente tem um outro efeito também que influencia, que é o efeito de corpo, tá? Que ele está associado à diferença de potencial que a gente tem aplicado entre a fonte e o substrato. Então, claro, se eu tenho aplicado um potencial entre fonte e substrato, eu estou mudando a característica do substrato, né? Com isso, eu estou mudando todos os outros parâmetros necessários para que eu tenha, por exemplo, uma inversão de canal aí. Então, se eu estou alterando essa característica, eu vou alterar, né, um parâmetro importante que é a tensão de limiar. Então, à medida que o potencial entre fonte e corpo aumenta, a tensão de limiar também vai aumentar, tá? Então, lembrando, se eu tenho um VSB, ou seja, se eu tenho uma tensão substrato, né, uma tensão ali no bulk, eu vou ter, se eu tiver um aumento dessa tensão, eu vou ter um aumento também da tensão de limiar, ok? Então, esse FIEF que entra aqui na expressão, tá, do novo cálculo da tensão de limiar, quando eu tenho, né, tensão no substrato, ele é chamado de potencial de superfície, tá? E esse potencial de superfície, ele é definido dessa forma, KT sobre QLN de N substrato NI, tá? Esse N de substrato é a densidade de portadores no substrato e a densidade intrínseca, né, do substrato, ok? E a gente tem aqui, tá, o coeficiente de efeito de corpo, tá, que é calculado dessa forma aqui, tá? Então, aqui a gente tem um outro coeficiente que é chamado de coeficiente de efeito de corpo, tá bem? Então, é um efeito que aqui a gente despreza, tá? Mas ele existe. Então, se eu tenho polarização no substrato, eu tenho mudança da tensão de limiar, tá? E esse exercício que a gente vai refazer agora está relacionado a isso. Então, vamos lá. Bom, então no exercício 71, considere o circuito abaixo, ok? Sabendo-se que VS, a tensão na fonte é meio, a tensão na porta é igual a tensão no dreno, que é 1,4, minha NCOX é 100 microampere por volt quadrado, W sobre L 50, a tensão inicial, né, VTH, 600 milivolts, o coeficiente de efeito de corpo de 0,4 raiz de volt e o potencial de superfície igual a 400 milivolts. Determine a tensão de limiar, né, VTH, e a corrente de dreno. Então, a tensão de limiar nova. Despreze o efeito de modulação de comprimento de canal. E aí está dada a equação, né, da tensão de limiar. Então, vamos lá resolver. Bom, então nós temos aqui o exercício, né? Então, vamos lá. Bom, para a gente determinar o novo valor de tensão de limiar, né, que está descrito aqui, a gente precisa encontrar o quê? VSB, certo? O que é VSB? VSB é VS menos VB, ok? Bom, o meu VS, eu sei, é esse, tá dado aqui, é meio. E o meu VB, que é o meu VBook, é 1,0. Então, é meio menos o zero, tá? Isso vai me dar meio volt. Então, meu VSB é igual a meio volt. Ok? Certo? Bom, com isso, eu consigo substituir os dados na expressão e encontrar o valor de tensão de limiar, que vai dar 0,698 volts. Ok? Temos aí o valor de tensão de limiar. A gente pode encontrar, então, para encontrar ID, tá? O que nós precisamos? Precisamos de VGS. VG menos VS. Quanto que é VG? 1,4 menos o 0,5. Então, a gente tem que o VGS é de 0,9 volts. Bom, só para ir direto, o nosso VGS menos VT vai ser igual a 0,9
menos o 0,6, e isso vai dar 0,3, né? Só que isso se eu usasse esse VT0, mas na verdade o nosso VGS menos VTH vai ser o quê? 0,9 menos o 0,698, que dá aproximadamente 0,2 volts, ok? Bom, então a gente vai lá e vai fazer o cálculo de IDS. Lá, então, considerando, tem o meu VT, né, tudo, tensão de limiares, a gente vai fazer o cálculo μN, COX, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Substituindo os valores aqui, vocês vão chegar a uma corrente de aproximadamente 102,0 microampere, tá? 102 microampere, ok? Então, é feito o cálculo da nova corrente, feito o cálculo do novo VTH, se eu levo em consideração, tá, o efeito de corpo, que está relacionado à polarização do substrato. Tá bem, pessoal? Então, vamos seguir. Bom, então vamos agora ao exercício 72, do slide 52 do tópico 4, onde diz que um transistor N-MOSFET conduz uma corrente ID1 de 1 mA, com VGS menos VT igual a 600 mV, e uma corrente ID1 de 1,6 mA, com VGS menos VT de 800 mV. Despreze a modulação de comprimento de canal, assumindo que o transistor opere na região de triodo. Determine a tensão VDS, a relação geométrica W sobre L, e adotar nos cálculos o μN COX igual a 200 microampere por volt quadrado. Tá? Então, vamos lá. Bom, gente, então vamos à resolução desse exercício, tá? Então, ele fala que tem uma ID1 de 1 mA, que o VGS menos VT desse de 1 mA é 600 mV, ele tem o IDE de ID1 de 1,6 mA e um VGS menos VT de 800 mV, tá? Então, vamos lá ao item A. Vamos encontrar o valor de VDS. Bom, o que a gente tem? A gente tem duas expressões de IDS aqui, né? Nós vamos ter uma de meio. Primeiro vamos colocar a expressão na região do triodo, tá? W sobre L, duas vezes. Eu estou usando a expressão como está nos slides tópico 4, tá? Mas a expressão que a gente viu nas minhas anotações dá na mesma, tá? VDS menos VT aqui. Então, a gente vai ter duas expressões. A primeira, que é meio, o μN-COX que ele já deu, né? Vamos colocar direto aqui, 200 vezes, né? 200 micro W sobre L vezes o 2 vezes, no caso de 1 é 0,6, né? Aqui no caso de 1 mili é 0,6 VDS vezes VDS menos VDS ao quadrado. E a gente tem a de 1,6 mili, que vai ser meio, 200 micro, W sobre L, duas vezes aqui é 0,8 vezes o VDS menos VDS ao quadrado, ok? Bom, gente, o que a gente faz? A gente divide uma pela outra aí. Dividir uma pela outra, a gente vai ter isso aqui, ó, 1,2 VDS menos VDS ao quadrado, dividindo uma pela outra, tá? 1,6 VDS menos VDS ao quadrado.
quadrado igual a 1 dividido por 1,6. Isso aqui vai ficar 1,6 VDS menos VDS ao quadrado igual a 1,92 VDS menos 1,6 VDS ao quadrado. Isso vai juntando os termos aí, vai dar 0,6 VDS ao quadrado igual a 0,32 VDS. Isolando nosso VDS, vai ficar 0,6 VDS menos 0,32. Ok? Tudo isso igual a zero. Igualamos isso aqui igual a zero, né? Para satisfazer aqui a nossa equação. Então, a gente tem que nosso VDS vai ser igual a 0,32 dividido por 0,6. Isso vai ser igual a 0,533 volts. Então, nosso VDS é igual a 0,533 volts. Ok? Então, foi trabalhar com as duas expressões, divide uma pela outra, e aí a gente consegue encontrar o valor de VDS. No B, onde ele quer o valor de W sobre L, aí ficou fácil, né? O que a gente faz? A gente isola W sobre L da equação IDS na região de triodo, tá bem? Isolando vai ficar o quê? Eu tô fazendo com 1 mA, tá, pessoal? Vocês façam também com o valor de 1,6 mA, por curiosidade, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, tá ok? Então, 1,2 vezes os 200. Então, o que foi feito aqui? Foi só isolado o W sobre L, tá? 0,6 vezes 0,533 menos esse 0,533 ao quadrado. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, vocês vão chegar ao valor de 28,129 de relação W sobre L. Tá? Projetadinho aí o transistor. E fica como tarefa vocês fazerem o para 1,6 miliamperes, tá? E confirmar que o valor vai dar o mesmo, tá certo, pessoal? Então, vamos agora ao próximo exercício. O próximo exercício é esse aqui, o exercício 73 do slide 53 do tópico 4. Esse exercício eu vou passar rapidamente por ele e vou resolver aqui no slide mesmo, tá? Determine a região de operação de cada um dos transistores nas figuras seguintes. Assuma que a tensão de limiar é de 400 milivolts, tá? Bom, no A, tá? É só a gente verificar o quê? O que a gente precisa saber? A gente precisa ter uma condição de VDS maior ou igual a VGS menos VT, tá? A gente, verificando essa condição, a gente sabe se o transistor está na região de saturação ou está na região de triodo. E outra coisa, o meu VGS, tá? Para que meu transistor esteja ligado, o meu VGS tem que ser maior ou igual à tensão de limiar. Aí o meu transistor está ligado. Bom, aqui, o que vai acontecer, né? Aqui eu tenho, reparem, no item A, eu tenho meio volt aplicado aqui e na porta. Mas eu tenho meio volt aqui, tá? Na região da fonte. Vocês estão vendo isso? Então, quando a gente faz meio menos meio, o que eu tenho aqui na entrada? Zero. Então, se eu tenho zero aqui, o meu transistor está desligado. Eu não tenho nem a tensão suficiente para inverter o canal. Então, aqui no A, eu já coloco que ele está off, ele está cortado, ok? No item B, aqui eu tenho 1,5 em VG, e aqui eu tenho meio. Então, 1,5 menos meio significa que eu tenho um VG aqui, um VGS, né, de 1 volt, ok?
Então, tudo bem. Então, meu transistor, eu sei que ele está on. Aqui, nesse outro lado, eu tenho 2 volts aqui e tenho meio aqui. Então, 2 menos meio, eu tenho 1,5 aqui de VDS. Então, eu tenho um VDS, né? O meu VGS menos VT vai ser 1 menos 0,4. Então, o meu VGS menos VT é 0,4. E eu tenho um VDS de 1,5. 1,5 é maior ou igual a 0,4. Então, meu transistor está on e está saturado, ok? Certo, pessoal? Bom, vamos ao item C. No item C, eu tenho aqui a mesma coisa, o mesmo VGS de 1 volt, né? 1,5 menos meio me dá 1 volt. Só que eu preciso que meu VDS seja maior ou igual a VGS menos VT, ou seja, 1 menos 0,4, que ele seja maior que 0,6, para que o meu transistor esteja operando na região de saturação. Caso contrário, ele está na região linear ou triodo, né? Aqui eu tenho meio do outro lado, né? Meio menos meio. Então, eu tenho um VDS aqui de 0. Então, o meu transistor está na região de triodo. Ele está on e está na região de triodo. Por quê? O meu VDS é menor que VGS menos VT. Né? Na verdade, é tão pequenininho que ele está on, mas não está conduzindo corrente, né? Então, aqui a gente está com ele on e está em triodo, ok? Bom, vamos aqui à nossa letra D de dado, né? Na D de dado, a gente entra na mesma situação aqui. Ele vai estar on, porque eu tenho um VGS aqui de 1, né? Uma tensão maior que a tensão de limiar, porém, tenho 0 menos 0,5. Então, eu tenho VDS aqui de menos 0,5. Então, isso significa que o meu transistor aqui está on, mas está em triodo, ok? Indo para a letra E, né? Na letra E, a gente tem 1,5 aqui de VGS, ou seja, o VGS menos o meu VT aqui, né? Vai ser quanto? Vai ser 1,1 volt, porque agora eu tenho 1,5 menos 0,4. E o meu VDS aqui é de quanto? Meio menos 0, meio. Nesse caso, meu transistor está on, mas está em triodo também. Vamos a F. No F, eu tenho o que aqui? Eu tenho meio volt aqui na porta? Não. Na verdade, o que eu tenho na porta? Eu tenho meio volt ligado na porta e tenho meio volt aqui. Olha, vejam só, a porta está conectada aqui esse 0,5. 0,5 menos 0,5 me dá um VGS de 0 volts. Então, esse transistor está off, porque meu VGS é menor que VT, ok? Na letra G, o que a gente tem? Vejam como está a polarização aqui. Então, meu VGS vai ser 0 menos 0,5. Então, eu tenho um VGS de 0,5 volts. Então, meu transistor está on, tá? Meu transistor está on e o meu VGS aqui, menos VT, vai ser 0,5 menos 0,4, vai me dar 0,1 volt, tá? E qual a tensão VDS que eu tenho aqui? 0, né? Então, meu VDS aqui vai ser 0 menos 0,5. Então, o meu VDS é de 0,5 volts. Se o meu VDS é de 0,5 volts, ele é maior ou igual que 0,1 volt e o transistor está em saturação, ok? Vamos agora à letra H. Na letra H, do mesmo jeito, olha essa fonte. O meu VGS vai ser 0 menos 1. Então, ele vai ser de 1 volt. O VGS menos VT vai ser de 0,4 volts. 1 menos 0,4, ok?
E o meu VDS vai ser de quanto? O meu VDS vai ser 0, né? Vamos colocar aqui, ó, VDS 0 menos 1. Então, o meu VDS é de 1 volt. Ele é maior que VGS menos VT. Então, ele está em saturação, ok? E, por fim, vamos à letra F. Na letra F, nós temos aqui o nosso... aí, então, desculpa, não é a letra F, é a letra I. Ô, viagem. A letra I. Na letra I, nós temos um VGS de 0. Olha, veja a polarização aqui. Menos 5. Então, meu VGS é de 0,5, né? Desculpa. Deixa eu apagar aqui e colocar direitinho. Menos 0,5. Então, a gente tem 0,5 volts aqui. E o meu VDS fica como aqui, ó? É 0,5 menos 0,5. Então, o meu VDS é de 1 volt. Ele é maior que VGS menos VT. VGS 0,5 menos 0,4 dá 0,1 VGS menos VT. Meu VDS é de 1, então ele está em saturação. Ok? Esse exercício é excelente para vocês irem treinando essa visualização do circuito e poder identificar, né, quando tem todos esses dados, em que região o circuito está polarizado, tá? Então, isso daqui é um bias, é uma polarização para colocar o seu dispositivo em uma determinada região de operação, tá bem? E agora vamos ao nosso último exercício dessa aula, que é o exercício 74. Bom, então o último exercício dessa aula, exercício 74, do slide 54, do tópico 4, encontre a relação geométrica W sobre L do transistor na figura abaixo para a operação na fronteira da região de saturação. Despreze a modulação de comprimento de canal, adote nos cálculos a tensão de limiar de 400 mV e MnCox de 200 microampere por volt quadrado. Vamos lá. Bom, esse exercício é tranquilo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, ele quer que trabalhe na borda da saturação, bem na fronteira. Então, a gente sabe que para trabalhar na fronteira da saturação, o nosso VDS tem que ser igual a VGS menos VT, certo? Bom, aqui a gente tem o valor de VGS, né? De 1 volt. Então, nosso VGS é 1 volt. Então, eu tenho que saber o quê? Quanto vale VGS menos VT. Então, eu tenho 1 menos o 0,4. Isso é igual a 0,6. Então, o meu VDS precisa ser igual a 0,6 volts para que ele trabalhe nessa região aí, né, próxima à saturação, então bem na borda. Bom, calculei isso. É simples. Eu encontro o valor de ID agora. Quanto que vale ID? Então, vamos lá. Vamos analisar esse lado aqui, né? O meu VDD é o quê? VRD mais o meu VDS. Então, o meu VDD, deixa eu já colocar aqui direto, 1,8, vai ser igual a ID vezes o RD, que é 1 kΩ, mais o VDS, que é de 0,6. A minha ID aqui vai dar um valor de 1,2 miliamperes, tá? Bom, ok. Agora, o que eu preciso fazer? Como ele vai trabalhar na borda da saturação, o limite vai ser o quê? Meio, μn, Cox, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado, ok? Então, substituindo os valores aqui, vocês vão encontrar o valor de W sobre L. O nosso W sobre L vai dar 33,33. E exercício resolvido. Então, pessoal, se vocês estão acompanhando com papel e caneta e resolvendo os exercícios, vê que chega uma hora que isso fica
meio automático. Vocês já estão com a teoria fundamentada, vocês já conseguem enxergar os parâmetros que vocês precisam identificar, já conseguem identificar se esse circuito está em saturação, se está em triodo, o que eu preciso para entrar em saturação. Então, é só ter isso bem fundamentado que vocês vão resolver aí todos os problemas, ok? Então, aqui termina a nossa aula de exercícios. E as próximas aulas a gente vai abordar aí os amplificadores de estágio simples, tá? Os CMOS, que utilizam o nosso transistor MOS. E como eu falei, nós vamos andar um pouquinho mais rápido, né? Vamos ver as configurações, que elas são bem parecidas às configurações que a gente viu para transistor bipolar de junção. Então, vai bem tranquilo, tá ok? Então, até a próxima aula. Bons estudos, pessoal!